Olá! O bem-estar de uma sociedade tem relação direta com o saneamento básico existente. E nesse sentido, o projeto de extensão Engepraxis da ULBRA busca contribuir para a qualidade de vida da população. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa ULBRA Conhecimento, que está começando. Eu quero saudar os nossos convidados. Vou começar apresentando Ricardo Ângelo da Alfarra, que tem graduação em Educação Física e Engenharia Agrícola e tem mestrado em Engenharia. É docente da ULBRA e pesquisa temas na área de recursos hídricos, saneamento e meio ambiente. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Também quero apresentar Cristine Santos de Souza da Silva, que tem graduação em Ciências Biológicas e é doutoranda no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática aqui da ULBRA e também é docente da casa. Seja muito bem-vinda, professora. Então, antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. Há mais de 3.000 anos antes de Cristo, a humanidade já se preocupava com o esgoto próximo das cidades e da população. Na Babilônia, as tubulações eram feitas em barro. Na Europa medieval, as doenças começaram a ser associadas ao consumo de água contaminada, mas a única preocupação continuava em afastar o esgoto das pessoas. Desde que a população começou a usar água, começou a gerar esgoto, começou a sentir a necessidade de buscar águas de melhor qualidade e afastar o esgoto. Tá? Buscar água de melhor qualidade porque sentia a necessidade de buscar uma água mais pura no sentido de fresca, porque não se conhecia ainda a questão de relações de doença de veiculação hídrica com o consumo de água não tratada. Após um surto de cólera em 1854, o médico inglês John Snow conseguiu realizar a primeira associação entre o consumo de água e a doença através do mapeamento dos bairros de Londres. Então ele fez essa associação, ele concluiu que aquela água devia conter cólera que espalhava para a população. Na época ele não tinha equipamento suficiente para identificar a cólera na água, mas ele conseguiu fazer essa associação. Então, ali a gente pode inclusive considerar um marco em que a ciência conseguiu fazer a associação de doenças de veiculação hídrica com o consumo de água não tratada. A partir da associação de doenças com o consumo de água contaminada, o sistema de esgotamento sanitário começa a ser modificado. O principal benefício que ele traz à população é a saúde pública. O que nós temos de benefício num sistema de saneamento? Tá? Redução de doenças na população, ou seja, questão de saúde pública, né? Como eu havia comentado antes, aquele R$1 gasto em saneamento equivale a R$4 economizados em saúde pública, né? Hoje se sabe que boa parte da mortandade infantil está vinculada a doenças de veiculação hídrica, doenças de fácil solução, né? E o outro benefício principal é a questão do meio ambiente, ou seja, evitarmos poluição dos corpos hídricos. Tá? Aquela associação rápida que a gente tem do corpo hídrico que muda de cor, fica escuro, começa a ter problema de odor e começa a ter mortandade de peixes ali, onde a vida fica inabitável dentro de um corpo hídrico. Né? Então são os dois principais benefícios. O ULBRA Conhecimento de hoje vai falar sobre o projeto Engepraxis, que busca contribuir para a melhoria de vida da comunidade, identificando as necessidades e soluções em saneamento ambiental. Engepraxis, um projeto de saneamento ambiental, é o tema do ULBRA Conhecimento dessa semana. E eu começo perguntando para o professor Ricardo, o que é esse projeto Engepraxis? O projeto Engepraxis tem como principal objetivo fazer a extensão junto à comunidade, levando então aos acadêmicos de engenharia na aplicação do conhecimento específico do saneamento ambiental junto à comunidade local. Quer dizer, o projeto de extensão que funciona dentro da... O nosso objetivo principal é conduzir os acadêmicos junto à realidade local, para que possam então conhecer a realidade do saneamento ambiental, que trata a água de abastecimento público, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e a drenagem urbana, de maneira a identificar algumas carências e necessidades da comunidade e levar então soluções técnicas para minimizar esses problemas e até certo ponto ajudar na tomada de decisão dos municípios. Então é o conhecimento da universidade que vai para a comunidade. Perfeito, a aplicação direta do conhecimento. Sim. Então a gente tem aí a união de duas necessidades, né, que é do acadêmico em ter o contato com a realidade, a aplicação do seu conhecimento,
e, ao mesmo tempo, a comunidade a receber o apoio técnico para a tomada de decisões mais adequadas. Professora Cristine, é claro que o projeto foi criado porque vocês perceberam uma ausência de alguma atividade nessa área. E desde quando existe esse projeto? O projeto nasceu, né, a partir desse nosso anseio, assim, de dar vivência, né, na comunidade para o nosso aluno. Ele surge a partir de uma ideia comum, né, que envolvesse, então, essas necessidades do saneamento que nós percebíamos no entorno da própria universidade. Então, ele surgiu em 2017, a gente já tem um ano de projeto, de caminhada, e agora, então, partindo para uma outra etapa do nosso planejamento, justamente com esse intuito, né, de observar, identificar locais aonde tem a potencialidade para a inserção do nosso aluno, né, contribuir com os conhecimentos da engenharia, né, e de sustentabilidade, de meio ambiente que nós passamos por meio das disciplinas técnicas que nós temos na universidade para os estudantes de engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária. Todas as engenharias estão envolvidas no projeto. Na verdade, no projeto atualmente estão os estudantes de engenharia ambiental e sanitária e engenharia civil. Nós temos 2 alunos voluntários também da biomedicina, né? Porque o projeto, então, ele cresceu desse último ano para cá. E a gente, na medida em que nós fomos, de fato, à comunidade, nós percebemos, então, outras demandas. Entre estas, nós percebemos a necessidade, ou o espaço também, para o profissional biomédico contribuir ali, né? Com as questões relativas à saúde ambiental. Né? Mas ele é um projeto voltado para aplicações, né, de infraestrutura, né, concepções de infraestrutura, né, medidas estruturais e não estruturais que envolvem a educação ambiental dentro da comunidade, né, partindo do pressuposto do nosso próprio entorno da universidade, ou seja, a região metropolitana, e a partir daí, então, abrindo espaço para outras necessidades que viessem surgindo a partir da identificação dessas demandas. Me permita contribuir contribuir ao tema. Esse projeto nos entusiasma demais em função da abrangência que ele tem, né, do potencial de atendimento e de abrangência. Ele, na verdade, é interdisciplinar, né? Totalmente. Tanto horizontalmente, né, que a gente pode trabalhar com várias disciplinas, quanto também verticalmente, quando a gente trata vários níveis de ensino. Então, a gente tem trabalhado com alunos do primeiro grau, alunos do fundamental, os alunos do secundário, lá do ensino mais técnico. E, além de tudo isso, o nosso aluno aqui, do graduando, o acadêmico, também presta esse serviço e, ao mesmo tempo, usufrui da metodologia. O que para o estudante é uma experiência ímpar, né? E aí também a gente está preenchendo uma outra lacuna, que é a tendência da instituição, que é trabalhar ensino, pesquisa e extensão de maneira complementar e contínua, né? Então, é um melhoramento contínuo que se faz do estudo que está trabalhando aqui dentro da universidade, ao mesmo tempo que a gente leva à comunidade a possibilidade de aplicação desse conhecimento e que vem em feedback, em termos de temas e de contribuição social, porque daí a gente está fazendo o nosso papel, que é justamente levar à comunidade um ganho, levar uma contribuição real de ensino. Não é aquele estudo teórico de uma vírgula que pode ajudar alguém. Não, nós estamos levando a eficiência da engenharia para soluções reais da nossa comunidade que está no entorno da obra aqui em Canoas. Quais são os principais problemas, desafios que vocês encontram nesse diálogo com a comunidade? Como a nossa perspectiva envolve propor soluções, muitas vezes nós temos uma demanda que envolve informações técnicas, né? Porque a gente vai estar na comunidade, então nós precisamos de informações técnicas que vêm muitas vezes pelos órgãos públicos, municipais. Nesse sentido, talvez no início isso tenha tido um pouco de entrave, mas nesse momento que hoje nós estamos, a gente já conseguiu, inclusive, aos poucos temos conseguido, né, professor, romper também com essa barreira, né? Então, a gente tem feito alguns acordos de cooperação com as prefeituras aqui da Grande Porto Alegre, justamente para conseguir, então, esses dados, para a partir desses dados fornecidos e dessas demandas da comunidade, a gente, então, poder trabalhar em cima da solução, né, da proposição de alternativas para solucionar os problemas do saneamento, que, como o professor Ricardo falou, são
O saneamento já em si é uma área muito abrangente, né? A gente está falando, na verdade, de 4 áreas em uma, né? Quais seriam as 4, professora? Resíduos sólidos, né? Então, toda a questão do lixo urbano, né? Os resíduos sólidos. Que só nessa temática a gente já tem aí um universo de coisas para trabalhar. Drenagem urbana, que daí, né? Em relação a essas áreas alagadas, o alagamento das cidades, própria urbanização, que envolve a questão da drenagem urbana, os processos de urbanização, de planejamento urbano, né? Tratamento de água, né? E tratamento de esgoto. Então, distribuição, redes de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente está num campo, numa seara, que eu posso falar assim, no campo nacional mesmo, não só local, que é frágil, né? A gente está em um país onde a gente não tem o serviço de saneamento como seria o ideal, né? Como deveria ser. Então, só por se tratar desse assunto, a gente já sabe que a gente tem muito trabalho pela frente, né? E como o professor falou, a gente tem um ano de projeto e a gente já conseguiu identificar. Nesse primeiro ano, a gente conseguiu fazer alguns diagnósticos. Que são importantes para a continuidade. Que são importantes justamente para a gente poder saber o terreno em que a gente pisa, né? E então, a gente realmente muito entusiasmado com isso, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa a fazer, né? E a gente vai precisar, obviamente, de muita ajuda nesse caminho. Em termos de demandas, para a gente ter uma ideia, em escala mundial, cerca de 33%, 1/3 da humanidade não tem banheiro em casa. Olha só que coisa. É um número alarmante. É alarmante. E a gente pode dizer, não, mas é só naquelas comunidades. Não, é no mundo inteiro. Vamos juntar o mundo inteiro. A gente sabe que existem países mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. E o Brasil está naquela escala médio-baixo. Né? Nós fazemos parte dessa estatística e ajudamos a contribuir com isso, negativamente. Negativamente. Se nós formos ver os cenários de planejamento em saneamento ambiental, que todos os municípios deviam ter seus planos municipais de saneamento, que hoje é atribuído ao município, então a responsabilidade pelo planejamento do saneamento, desde 2007 para cá, com a Lei 11.445, a gente vê que existe muito ainda a ser feito. Porque além do planejamento não ser adequado e atualizado, existe depois do planejamento a execução desse planejamento. Então nós estamos ainda longe do ideal. Então, abre-se aí um campo de trabalho, a engenharia e demais cursos afins, de complementaridade e de necessidade de atendimento de uma demanda que é enorme, muito grande. Né? Então, em torno das demandas, a gente tem alguns trabalhos de conclusão aqui na bacia do Arroio Guajuviras, em qual nós estamos atualmente, né? O arroio que drena essas águas aqui da chuva. Existem alguns trabalhos de conclusão que identificaram resíduos sólidos, não precisa nem caminhar muito, né? A gente pega o carro, a gente identifica, então, locais onde há depósitos irregulares de resíduos, há lugares onde há inundações, há lugares onde há vilas ou moradias ou habitações irregulares, onde não tem água, onde não tem coleta de esgoto. Então, juntando esses 4 temas, água, esgotamento sanitário, resíduos e drenagem, a gente vê que há um campo de necessidade, de demanda muito grande, né? Não precisamos ir muito longe. O pessoal que está assistindo esse programa pode ver, identificar próximo às suas casas que existem necessidades evidentes, né, de trabalho nessa área de saneamento no mundo inteiro. Né? Muito bem. Identificar. Nós já vamos continuar nesse assunto, professor. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre áreas de preservação permanente. O objetivo principal da minha pesquisa foi realizar o diagnóstico ambiental da área de preservação permanente do Arroio Guajuviras, localizado aqui em Canoas. Além disso, foram comparados os impactos ambientais entre os anos de 2002 e 2017. Para se atingir esses objetivos, foram feitas saídas a campo, além de análises de imagens satélite. Os resultados obtidos constataram que 63% da APP do Arroio Guajuviras se encontra em situação vulnerável. Isso significa que a APP se encontra bastante urbanizada, com pouca vegetação e focos de disposição irregular de resíduos. Em relação aos impactos ambientais do período de 2002 a 2017, foi possível identificar que já em 2002 a APP se encontrava em situação vulnerável. Esses resultados
podem estar atribuídos às diversas invasões em áreas verdes que ocorreram no bairro no final dos anos 80. Estes resultados contribuem para a tomada de decisão do poder público, assim como a criação de políticas públicas. Já para a comunidade, demonstra a importância das áreas de preservação permanente, desde que estejam preservadas, e os benefícios que as mesmas geram. Entre esses benefícios, pode-se citar a geração de qualidade de vida, a redução das inundações e também o conforto térmico. ENGEPRAXIS, um projeto de saneamento ambiental, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidados o professor Ricardo Ângelo Dalfarra e professora Cristine Santos de Souza da Silva. Professor Ricardo, eu gostaria de continuar essa nossa conversa pedindo para que vocês explicassem para nós. Tem uma diferença entre a coleta dos resíduos e o respectivo tratamento, quer dizer, não são igualitários essas duas situações. Nem toda a coleta que é feita, de fato, é tratada? Uhum. No saneamento ambiental, então, nós tratamos a questão da água potável, do esgotamento sanitário, dos resíduos sólidos e da drenagem urbana, ou seja, a água da chuva coletada e transportada. Em relação especificamente à coleta de esgotos sanitários, existem alguns números que são veiculados e que devem ser analisados de maneira crítica. Entre eles é a questão do percentual de esgotamento sanitário que é coletado. Né? Nós chegamos num número de Brasil em torno de 57% do total de esgoto produzido é coletado. Entretanto, destes 57% coletados, apenas a metade deles, quase a metade, 45% dos 57%, que dá um total de 30%, vamos arredondar aí, de esgoto que é coletado e tratado. E o restante? O restante vai direto para os recursos hídricos, né? Sem qualquer tratamento. Ou seja, os nossos arroios, que estavam de certa forma estabilizados, ou alterados, ou antropizados, como se diz, eles recebem o esgoto in natura sem o tratamento. Então, afirmarmos que nós temos 57% de rede coletora de esgoto é um número que pode enganar em termos de eficiência de fato, engana, né? Da prestação de serviço de tratamento de esgoto. Inclusive, 57% de coleta é um percentual extremamente baixo. É baixo. A gente pensa assim em termos gerais. Agora é mais grave ainda se entra um olhar técnico e percebe que aquilo que é coletado não é tratado, né, professora? Exatamente. E não apenas o esgoto, né? Mas a gente tem a questão dos próprios resíduos também. Desde 2010 a gente tem aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que seriam esses resíduos sólidos? Os resíduos sólidos são todos os resíduos, né, sólidos ou semissólidos, né, que são gerados e que existe uma lei específica, né, para o gerenciamento, para a gestão desses resíduos. E no âmbito dos grandes geradores, fica a eles a responsabilidade do gerenciamento disso. E no âmbito do pequeno gerador, ou seja, dos resíduos sólidos urbanos, vamos dizer assim, então a gestão é pública, né? Ou seja, das prefeituras. Ou seja, das prefeituras. A política é clara em relação a isso. Desde 2010 teve aí um prazo de 4 anos para adaptação, né? Deveria haver a extinção dos lixões, né? Perfeito, e ficou determinado que só iria, então, que os resíduos deveriam obrigatoriamente ir para aterros sanitários, com a ressalva de que vai para aterro sanitário apenas aquilo que for rejeito. O que é um rejeito, né? O rejeito é aquele resíduo sólido que não é mais possível fazer tratamento, reciclagem, recuperação, qualquer outra alternativa ambientalmente adequada. Então, isso seria um rejeito. O fato é que, para que eu consiga ter essa gestão adequada dos resíduos sólidos, é necessário que se tenha coleta seletiva eficiente, que se tenha segregação dos resíduos em casa, né? Uma questão de consciência ambiental, de educação ambiental da população, né? E o que de fato a gente vê é que, num cenário nacional, ainda há muitos municípios que ainda não mandam para aterro sanitário, e aqueles municípios que hoje estão adequados e mandam para aterro sanitário,
estão literalmente enterrando resíduos e não rejeitos, Olha que só. seriam então o plástico, o metal, o vidro, o papel, tudo aquilo que tem potencial para ser reciclado, reutilizado, reaproveitado. Né? Então há um quadro geral, né, do nosso país. Isso não é uma questão local, é uma questão, né, sim, nacional. Há, na verdade, uma ingestão, né, um ingerenciamento ou um gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos como um todo. E isso, obviamente, reflete no recurso hídrico. Né? Claro, Seja claro. por meio, né, enfim, o aterro sanitário, teoricamente, é uma obra de engenharia que evita que isso contamine o lençol freático. Né? Mas a gente sabe que esses resíduos, em função até da própria lei, quando os grandes geradores, vamos dizer assim, para não cumprir a lei, né, acabam dispondo esses resíduos de maneira irregular. E o professor Ricardo comentou, nós tivemos alguns trabalhos de diagnóstico que identificaram pontos de descarte irregular de resíduos da construção, por exemplo, né, que são resíduos inertes, teoricamente não são resíduos contaminantes, né, mas que por seu volume eles ocupam áreas naturais. Então, a questão é de degradação ambiental, porque eu estou ocupando uma área natural com resíduo. Contaminação de um recurso hídrico, né? Isso reflete também na alteração do próprio ciclo hídrico, né? Porque, na verdade, eu estou entulhando rios com resíduo, que deveria estar sendo, então... Então, e agregado a isso a questão do esgotamento sanitário, né? O esgoto que não é tratado e é lançado no recurso hídrico. A gente tem um quadro caótico dos nossos recursos hídricos como um todo, que é o que a gente vê hoje, né? Uma realidade. Como o professor comentou, basta abrir a janela de casa e a gente sabe, né? A própria identificação da população com recurso hídrico, né? Nessas nossas andanças, enfim, pelas escolas fazendo, a gente sempre perguntava, mostrava uma imagem de um rio contaminado, sujo, com lixo, e a gente perguntava para as crianças, para as pessoas, o que é isso? A grande maioria responde um valão. O que é um valão? Um valão é um local onde eu posso jogar tudo. Onde vai tudo, né? E, na verdade, não. Então, é até para a própria população entender que não é valão, né? É um arroio, é um recurso hídrico, é a água que a gente precisa para... Sim. Professor Ricardo, está em alta hoje o tema sustentabilidade. O que significa isso para nós dentro da discussão de meio ambiente que a gente está fazendo? Pela ação evolutiva da humanidade, nós chegamos num momento de século XXI em que as questões de engenharia, especificamente, na qual nós estamos tratando aqui no projeto ENGEPraxis, se fazia anteriormente, especificamente na questão técnica econômica. A engenharia era técnica econômica. Atualmente, atendendo então à sustentabilidade, nós temos outros dois pilares, além do econômico, a questão ambiental. Né? Quer dizer, o econômico continua? O econômico continua, tem que ter viabilidade econômica, mas não é a fundamental. Ela tem que atender ainda um critério ambiental, que é de atendimento às necessidades ambientais locais. Ou seja, de não agressão. Isso, ou de minimizar as agressões. E em terceiro, a questão social. Então, a nossa ida hoje à comunidade, levar a engenharia, é justamente para nos aproximar da questão social. O engenheiro tem que ter essa sensibilidade de saber onde é que estão os problemas e quais são as soluções. Antigamente, a engenharia era, no caso da drenagem urbana, higienista. Ela fechava o canal e jogava a água contaminada para baixo. Transferia o problema. Atualmente, como a professora Cris já comentou, nós queremos aproximar a comunidade do recurso hídrico. Nós queremos que a comunidade volte a pescar no arroio, né, como faziam seus avós anteriormente. Então, o resgate dessa cultura do rio, né, eu junto com o rio, faz parte do projeto ENGEPraxis, que é melhorar a comunidade nos termos da cultura, nos termos da saúde, e que possam a criança resgatar junto às suas famílias o valor do onde eu moro. Né? Eu moro hoje num lugar, mas como é que era antes? E o que eu preciso fazer para que ele volte a ser habitável novamente? Eu possa ir para o arroio, né? Como a professora Cris falou, o valão onde a gente joga tudo. Né? Que é terra de ninguém. Exato. Então, a nossa função é levar o acadêmico lá para que ele possa identificar soluções técnicas sustentáveis de engenharia para que a comunidade possa retornar ao convívio harmônico com a natureza, né? E não de esconder o problema num canal fechado, e sim de resgatar as características naturais do recurso hídrico e conviver de maneira mais harmoniosa com a natureza. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais dos nossos convidados.
E a dica do programa de hoje é sobre mobilização ambiental. Mobilização porque nós precisamos ter várias ações que sejam para a qualidade do nosso meio ambiente e da nossa natureza. Nesse sentido, é importante o conhecimento, principalmente de onde estão os galpões de reciclagem, onde são os ecopontos, aonde a indústria reversa recebe o seu material novamente. Para isso, nós também precisamos saber quando é que passa o caminhão em frente à nossa casa, porque nós somos os maiores produtores de lixo. E esse lixo, ele só acontece porque nós misturamos tudo. Se nós fizermos a reciclagem, se nós separarmos o resíduo seco do resíduo orgânico, nós já estamos diminuindo significativamente a problemática. Porque isto faz com que contamine os nossos solos, as nossas águas. Vamos reciclar, isso gera emprego, trabalho, renda. E vamos também cuidar para que a gente recicle de forma que o caminhão leve muito mais o resíduo seco e muito menos o lixo. A responsabilidade é de todos nós. Nós vamos agora para as considerações finais dos nossos convidados. Professor Ricardo, seu recado final. Gostaria de compartilhar com todos que estão nos assistindo o entusiasmo que nós temos por este projeto, que é um projeto que é autêntico, é real, e ele tem uma meta muito importante e objetiva e clara, que é levar o acadêmico de engenharia da Universidade Luterana do Brasil junto à comunidade na identificação dessas necessidades e aplicar seu conhecimento no sentido a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. Muito bem. Professora Cristine, o seu recado final. Eu quero pegar o gancho do professor Ricardo ali e dizer que como uma professora de cursos de engenharia e bióloga, né, uma das coisas que me deixa mais satisfeita com o projeto é poder contribuir com os nossos alunos também para que eles vejam, né, que eles são agentes modificadores positivamente do ambiente, né? A engenharia tem em si aquele estigma de ser o problema ambiental, Perfeito, né? E na verdade não precisa ser, né? A engenharia, ela soluciona problemas. E hoje, efetivamente, nós temos muitos problemas ambientais e nós dependemos de engenheiros ambientais e sanitaristas, engenheiros civis e demais áreas da engenharia, assim como nós dependemos de outras áreas, mas também da engenharia para solucionar esses problemas. Enfim, eu acredito muito nisso, eu creio que o professor Ricardo também, por isso estamos juntos nesse projeto. E acho que a mudança pode começar aqui, do lado da nossa universidade, começa passinho por passinho, é o nosso objetivo. Legal. Ok, muito obrigado, professor Ricardo, professora Cristine, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!